Seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro, o mundo de vendas do agro na visão de quem está no campo. Em 2026, nós começamos a falar, estamos falando sobre tecnologia, sobre o comportamento do agro e também sobre o papel do vendedor lá no campo. E para isso, hoje, a gente saiu do Brasil e fomos até o Paraguai, nosso vizinho aqui. E para isso, eu trouxe aqui o Lucas Pazini, um amigo a longa data. Aí, Lucão, showzão. seja bem-vindo ao podcast Vendedor Agro, meu amigo. Muito bom, né? A gente tem ensaiando aí há quanto tempo, né, cara, para você estar aqui com a gente. Faz tempo. E dessa vez deu certo, né? Pegou aí um final de semana para estar aqui com a gente. Com certeza. E a ideia aqui hoje, meu amigo, é aprender com você, né? Principalmente para quem está nos ouvindo aí, os desafios, né? Para quem já está no Paraguai há quase 10 anos como você, para quem de repente está pensando em ir agora em 2026, 2027 aí para o Paraguai, para quem está se formando, né? E se realmente vale a pena ou não, né? Vamos pensar Exatamente, assim, né? Tem que ver, né? Todo mundo analisa a parte, né? Se tem retorno ou não, né? Então temos que pensar nisso. Exatamente. Mas antes disso, vamos lá, meu amigo. Se apresenta para a galera. Quem que é Lucas Pazini? Quantos anos você tem? Quanto tempo você está no Paraguai? Onde você se formou? Onde você trabalha hoje? Conta aí para nós. Perfeito. Eu sou o Lucas Pazini, eu trabalho no Paraguai hoje há 8 anos. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Vim Gaúcho. Ah, por então trouxe certo hoje, então, o mate aqui, pô. Temos que matear, né? Se não tem um topetudo verde, nós não começa o dia, né? Nasci lá, porém, já vim com menos de um ano, meus pais já vieram para Cascavel. A família da minha mãe vem da agricultura, meu pai veio da parte de empresário, né? Tenho a família na parte de negócios no agro também, na região de Cascavel. Estudei, voltei, né? O sonho de gaúcho é morar no Rio Grande, estudei no Rio Grande do Sul. Ah, você se formou lá? Eu estudei técnico agropecuária lá, na Celeste Gobato, a escola de centro de referência, educação profissional lá do Rio Grande do Sul. Ela, até esses tempos aí, parece estar de aniversário, mais de 60 anos a escola já tem. E fiz FAG em Cascavel. Ah, você se formou na FAG. Formei na FAG em 2016, então praticamente quase 10 anos já de formado, né? E pela FAG permitir um período noturno, né? Então já me facilitou trabalhar bastante. E quando eu entrei na faculdade, já entrei no ramo de sementes, que era realmente a principal motivação de eu escolher minha carreira. Escolhi minha carreira muito cedo, Michel. Tinha 14 anos, já sabia muito bem determinado o que eu queria para minha vida. Queria trabalhar no agro com mesmo. Sementes. Com semente também? Com sementes. Não só agro? Não só agro. Eu já era muito do agro, mas eu já sabia que eu queria ser vendedor de semente, de milho. Eu tinha... meu primo trabalhava numa empresa de sementes na época, como promotor. Meu tio ficou mais de 22 anos numa revenda. E hoje ele é produtor também. Cezão. O Cezão, abraço, com certeza. Cezão. Um abraço para você, abraço, tio. E então eles me influenciaram bastante, positivamente, me determinaram nessa carreira. Inclusive, por que eu fui estudar no Rio Grande do Sul? Por causa deles. Meu tio sempre me levava para o campo e sempre contou da história. Então eles me ajudaram a orientar. E eu tenho um padrinho em memória, irmão da minha mãe, que ele foi uma pessoa determinante para mim realmente entrar nessa carreira. Ele era uma pessoa muito influente lá no Rio Grande do Sul, onde nós somos, e ele me levou lá no colégio onde eu disse que eu queria estudar. Que legal, cara. Me deu a oportunidade de conhecer o colégio, levou lá, ele era muito amigo do diretor na época, e o diretor falou assim, você quer vir estudar? Eu lembro que eu estava assim como a gente está agora, na sala do diretor. Ele falou, você quer vir para cá? Eu falei, eu quero. Ele falou, então você se prepara que você vai entrar. Estuda. E dito e feito. Eu tenho uma prova de seleção, eu passei em 15º. Tinha 60 vagas, tinha mais de 300 alunos. Candidatos. E entrei. Então eu formei lá, vim para a faculdade, entrei no ramo de sementes. E no fim da faculdade, eu sabia que eu tinha um destino. Trabalhar com semente, porque já estava, né? A gente se cruzou nesses períodos aí, né? A gente conhece dessa época, inclusive. Concorrente, né? Da época, agora estamos em empresas irmãs, né? Isso. E eu sabia nessa época que eu tinha realmente um desafio no mundo. Eu não ia ficar em Cascavel.
Eu estava formando, já tinha passado por... Você se formou com quantos anos? Eu formei, cara, Você formou 22, novão, né? Novão, 22. Eu lembro 22. dessa época, você é um piazão. Uhum. Hoje está com 32. 10 anos. 10 anos. Legal. Tá, mas vamos lá. Então, vamos lá. Só para entender aqui o contexto e a gente começar, até para quem está nos assistindo, o que nós vamos discutir aqui hoje, né? Com certeza. Então, beleza. Então, Lucas Pazini tem desses 10 anos de formado, tá praticamente 8 anos no Paraguai? 8 anos. 8. Vamos, você trabalhou agora falta 2 meses para fazer... 8 anos, 8 tá. anos. Então você trabalhou 2 anos aqui no Brasil e depois foi para o Paraguai. Beleza. Então, assim, a primeira parte que a gente queria explorar aqui é essa parte do porquê, né? Quais foram os motivadores que fizeram você ir para o Paraguai. Até para quem está nos assistindo, de repente entender se de repente tem pessoas que podem estar passando pela mesma situação que você passou há 8 anos atrás, né? Com De certeza. dúvidas, né? Viemos conversar no carro aqui agora, né? Eu já falei para você, né? Eu pensei várias vezes em Paraguai, né? E acabei não indo, tomando a decisão de não ir. Com certeza. E eu tive agora até, né? Recentemente agora também lá em Catuetê. E, cara, fiquei abismado, né? Com as máquinas, com a agricultura. Eu sou do Mato Grosso, né? Sou de Primavera. Me lembrou muito as fazendas, né? Lá de Primavera do Leste, aquela topografia, né? Plana. É diferente, né? Do que eu tô aqui no Paraná, por exemplo. Imagina no Rio Grande do Sul, né? Que tem mais, né? Um terreno mais, né? Em declive. Então, acho que a primeira parte é isso. Eu queria perguntar para você sobre isso. Então, segunda etapa, eu queria entender um pouco mais sobre a agricultura do Paraguai. Quais são as visões, qual a visão que você teve das diferenças entre o Brasil, o agricultor brasileiro e o agricultor paraguaio? O que muda ali na sua concepção, né? E para finalizar essa etapa, vamos falar também dos desafios de vendas, né, no agro, né? Qual o perfil de um vendedor? Na sua opinião, quais são os vendedores que mais fazem sucesso, né? Tiveram sucesso lá no Paraguai? E comparar um pouquinho com o perfil do vendedor brasileiro também, tá bom? Então são esses 3 pontos. Mas lá, voltando à primeira pergunta então, né? Como surgiu essa vontade? Você disse já no começo aqui que você sabia que não iria ficar em Cascavel. Aqui, não. Certo? Que você iria para o mundo. Eu ia para o mundo. Mas em algum momento passou na sua cabeça que você iria para o Paraguai, cara? E como surgiu a saída sobre o Paraguai? Então, Michel, hoje nós estamos num mundo fantástico, né? Nós estamos aqui conversando, estamos num podcast, mas na minha época não tinha, né? Era apenas um rádio e o WhatsApp estava recém aí esquentando. Então eu trabalhava numa empresa de sementes aqui em Cascavel e chega no fim da faculdade que a gente tem que fazer o famoso estágio, né? E a gente apresentou um trabalho muito interessante em relação a fungicida em milho. E eu falei para os caras, eu estava pensando, eu tinha que fazer 2 estágios. Então eu ia apresentar o que eu fazia mesmo, né? Eu estava trabalhando e falei, vou apresentar o que eu faço mesmo aqui, porque eu já estava trabalhando. Eu trabalho com milho oficialmente desde 2012, então durante toda a faculdade eu trabalhei. E aí eu precisava realmente entender o que eu queria da minha vida e o que eu poderia fazer. Porque na minha época de faculdade também tinha muita gente do Paraguai estudando na faculdade, a gente falava, conhece o Paraguai em Cidade Leste. E aí surgiu uma lâmpada. Eu conhecia já os pessoal que vendia da empresa que representava a empresa que eu trabalhava aqui como promotor. Falei, eu vou pedir para o meu líder, o André Prediger, conhece ele, um grande inspirador da minha carreira também. Eu falei, André, eu gostaria da oportunidade de fazer o estágio do Paraguai. Tem como você me ajudar? Ele, não, fala com o pessoal lá e eles vão te ajudar. E eu fiz esse estágio no Paraguai lá, Michel, e conheci. Então eu mostrei, às vezes, muita curiosidade e depois eu me formei e eu estava numa outra empresa já e pintou uma oportunidade de franqueado de sementes aqui no sudoeste do Paraná. E justo um cara que eu fiz, o cara que me ajudou nesse estágio lá atrás, que fez a ponte com o canal deles lá, ele tinha saído da empresa, né? Talvez você conheça ele, o Gino, né? E ele falou, Lucas, eu tô aqui, tô precisando desenvolver um negócio de semente dentro da empresa. E eu lembrei de você, vi que você mudou de empresa agora e queria conversar com você. Eu não tenho nada certo, mas às vezes a gente, né? E se você puder vir para cá conversar comigo, beleza. E eu já tinha feito outras entrevistas com outras empresas, né? Inclusive o cara que fez
a primeira entrevista comigo no Paraguai, realmente, para ir, o Paraguai chama um grande amigo nosso também, o Fábio Pereira. Fabião, Fabião, grande abraço, Fabião. Um grande abraço, Fábio. Tá, você tem que vir aqui também contar um pouco Tem que apertar ele. Nós. Tem que apertar ele. Vem pra cá, Fabião. E naquele momento, a gente fez várias entrevistas com ele e não deu certo. Tipo, era um momento e tudo certo. Ele sempre falou, não, se não deu, não deu, não é pra ser. E eu segui aqui em Cascavel. E eu tinha conversado com eles lá pra ir. E conversei e achei, agora vai. Né? E aí eu fiquei com as duas opções. Ou ir para o Paraguai, ser gerente de sementes para um distribuidor, ou ser franqueado no Sudoeste de uma empresa de semente. Semente também. Semente também. E aí eu pensei, o que eu faço agora? Cheguei no sonho da minha vida. Eu queria ser vendedor de semente. Era meu objetivo pessoal lá. Então eu falei com o nosso capa preta lá em cima, lá, né? Com o nosso patrão do céu, né? Falei, papai, Deus me ilumine qual que é a melhor decisão. A melhor decisão, entrego nas suas mãos. Né? Entrego nas suas mãos. E realmente o Paraguai firmou a proposta. E a outra franquia estava em processo, mas eles estavam ainda no primeiro filtro, né? Eu falei, quer saber? É isso que eu vou. Parti. Isso foi em 2018. Foi em 2018. E quando ele me falou, daí eu dei uma negociadinha, né, pra dizer que tinha interesse e tal. Ele ajustou algumas questões que a gente precisava. E peguei minha malinha, cruzei a ponte e tô lá até hoje. Legal, cara, bacana. Então, assim, eu achei bacana porque, assim, tem muita gente que tem vontade e não tem coragem, né? Exatamente. Também, né? Mas assim, o motivador seu, na época, você já falou que, acho que teve coisas assim que você falou que me chama a atenção. A primeira delas é assim, você já tinha ido lá conhecer, né? Fez estágio. Isso é importante para quem está no agro, né? E está nessa fase aí de, né? Conhecer o ambiente antes de tomar a decisão de realmente seguir carreira naquilo lá, entendeu? Acho que isso é importante. Segundo ponto, cara, que eu acho que é legal, é o seguinte, que você já tinha decidido que você, né, iria crescer na sua carreira e que você queria trabalhar com semente e foi atrás desse... E você não fechou portas, né? Então você já deixou aberto que você poderia ir tanto para o Sudoeste, você poderia ficar em Cascavel, ou você poderia também ir para um outro país, né? Com certeza. E você não teve medo na época, assim, cara, com relação à cultura, com relação a ganhos? Como é? Isso chamou atenção de alguma forma, não? Cara... medos e ganhos, né? Vamos pensar assim, prós e contras, medos e né? ganhos. Sempre fui um cara, Michel, que gosto de experimentar o novo. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo, mas o novo ele me motiva, ele me pressiona, mas ele me pressiona e eu canalizo isso para o desenvolvimento. Né? Então, hoje é a primeira vez que eu estou na frente da câmera num podcast. A gente grava vídeo, mas na época de faculdade eu não queria nem ser o cara que apresentava o trabalho. Sério, cara? Eu não queria. Cara, eu era espetáculo. Eu faria o trabalho, escrevia se fosse necessário, montava todos os PowerPoint, as planilhas que seja necessário. Era comigo. Agora, não apresento. Olha só, é legal para quem tá ouvindo agora. Não né? apresento lá, não, pesado. Que corre, né, de câmera, corre de... Exatamente. E aí também foi um determinador que a faculdade ajudou muito. Ela trouxe uma psicóloga de RH para nos dar um briefing, de entender... E justo nesse dia, Michel, eu falei, não, eu preciso romper essa barreira. Porque eu via muito cara, os meus campos eram os mais bonitos, os mais organizados. Eu tive a oportunidade de receber gente dos Estados Unidos, das empresas que eu trabalhei, para avaliar meus campos, porque estava sempre organizado. Só que eu não crescia, cara. Eu via cara que não colocava uma estaca direito e ele andava. E eu comecei a me perguntar o que era essa... O que você precisava fazer para mudar. Exatamente. E eu precisava me desenvolver. Então, eu sempre fui me auto-questionador e cobrando muito, sabe? E então, foi por esse caminho. Eu falei, olha, é lá que eu vou ir, fui descobrir e me desenvolver. Então, o medo, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, quando eu entendi que eu poderia ir para o Paraguai, falei, então bora. O que vai estar lá? Se a gente tem pessoas boas do nosso lado, a nossa família, né? Eu lembro que esse meu padrinho que eu comentei lá atrás, seu Alcídio,
Schreiner, todo mundo lembra dele como gaúcho. Né? Ou Cisqueira, mas ninguém conhecia ele pelo nome, somente pelo apelido, porque o seu traje oficial era a pilcha, né? Eu lembro muito bem que ele me fazia essa mesma pergunta, quando eu avisei que padrinho, tô indo pro Paraguai trabalhar. Você tá seguro disso, Lucas? Você tem certeza disso que você quer? Como que é lá? Não é perigoso? Não é, né? Uhum. A gente não sabe, né? Desses pontos. Eu falei, não, padrinho, eu conheço as pessoas que estão lá, já fiz amizade, e é lá meu lugar. Então ele falou assim para mim por telefone, então se você tá seguro, eu te apoio, vai. E até é emocionante lembrar, mas eu nunca tive a oportunidade de visitá-lo depois disso em vida, né? A primeira viagem depois que fui para o Paraguai foi para nossa despedida. Então, assim, foram bastante coisas, mas lá fui muito bem recebido. É um mercado de pessoas muito boas, que querem crescer, um país que está em pleno desenvolvimento, muito mais acelerado já do que já foi há 8 anos atrás, Michel. Mas sim, deu bastante medo. Aonde eu vou morar? Como que eu vou comer? O que eu vou comer? Né? Porque tem as comidas típicas de lá. Será que eu ia encontrar pessoas iguais a mim? Né? Será que eu ia conseguir me comunicar? Porque lá é espanhol, né? Lá é espanhol, exatamente. Então, eu entendi. Eu escutava bastante o espanhol aqui, porque meus pais são empresários. Mas iam falar, cara, travava. E aí a gente entra num time novo, um menino de 24 anos para liderar um time era praticamente 30, 40 vendedores, Michel. Assim, coordenar esse trabalho com eles. De semente, no caso, né? De sementes. E a empresa não tinha essa cultura de semente, eram muito fortes em agroquímico, máquina, tinham representação de várias concessionárias de máquinas, então deu medo, cara. E a gente tem que se acostumar com ele, porque senão a gente só fica no nosso mundo. E quando você chegou lá, assim, nessa época, né, que eu imagino que você trouxe vários desafios já, né, culturais, língua, pessoas, né? Então, assim, quando você chegou lá, o que te mais foi desafiante para você, assim, nesse começo, cara? Cara, foi bem desafiante entender para onde ir. Primeiro, documentação, né? A gente tem que estar legalmente lá, né? Não como turista. Uhum. Então, cidadania, tem que fazer cidadania. A gente tem que fazer a imigração, imigração, né? A gente não vai ser cidadão, a gente é um imigrante, né? Então eu tive que gestionar esse documento. Muitas empresas ajudam, no caso lá a empresa ajudou, mas eu tive que arcar com os valores, né? Então hoje muita gente até me pergunta, né? Isso é uma questão. Sempre buscar um gestor de confiança para essa situação. Tem muita gente indo para o Paraguai, vai de paraquedas, enrola. Tem que ter um pouco mais de paciência, porque agora tá mais lento o processo. Mas vamos falar de valores também, Michel? Você acha interessante? Sim, claro. Então, hoje, para o cara fazer esse processo migratório, ele vai gastar tranquilamente entre $1.800 a $2.000. Depende do gestor, quão ele consegue aí ser fiel. Mas, realmente, buscar pessoas que já estão lá, que já fizeram esse processo, para indicar qual que são as melhores pessoas. Porque tem bastante gente fazendo, mas às vezes demora mais ou menos, né? Eu já vi caras, que eu recomendei com o mesmo que eu fiz, ele, não, eu já estou indo por esse aqui, e acabou atrasando coisa que era para ter feito em um tempo, demorou 90 dias mais, sabe? Então são pontos. Da documentação, o que mais? Assim, questão documentação, cultural, ok. E quando assim, vamos lá, quando que você chegou lá e você falou assim, pô, cara, tomei a decisão certa, fiz a coisa certa? Demorou um tempo? No primeiro dia, cara. Sério? No primeiro dia, cara. Falei, aqui é minha praia. Por quê? Cara, porque assim, eu era promotor de sementes em Cascavel, e eu andava com o meu carro, né? Eu tinha uma montaninha, Michel, que meu pai comprou. Eu lembro dessa montanha sua. Montanha branca. Eu lembro dela. Né? E andava com ela aí, cuidava. E lá
eu precisava trabalhar com o meu carro. E financeiramente, eu tive um ganho em reais. Eu não sei se ele dá R$2.000 a mais de diferença de salário. Não, acho que nem dá isso, hein, Michel? Eu ia te perguntar isso, inclusive, se valeu a pena financeiramente essa Cara, mudança. Até muitas vezes eu falo pro pessoal, eu lembro vagamente sim, que eu fui praticamente pelo mesmo salário. Daqui pra lá. Daqui para lá. Se a gente dolarizar. Convertesse. Deixa eu lembrar. É um pouquinho mais, realmente uns 1.000 e poucos reais a mais. Era a diferença. Então, assim, tem gente que quer ganhar um crescimento e tal, às vezes ele pensa, preciso ganhar 20% a mais para mudar de empresa, ou 30% a mais. Só que tem a questão do custo de vida lá também, né? Tem um custo de vida. Que é um pouco... paga menos imposto, né? Os carros são mais baratos e tal também, né? Teoricamente. Sim. Teoricamente, mas você tem um custo menor de manter, né? Em questão do imposto, né? Hoje, na época, sim, pela dolarização, né? Quando o dólar ganhou valor agora, o dólar estava 3,80. Nós batemos R$6 os últimos anos, agora está vindo a R$5. Então, quando o dólar era 3,80 era massa, porque daí, tipo, era muita diferença em real, né? E eu tinha real para ir, né? Então, a primeira coisa que me impactou, que eu falo que é o primeiro dia, é porque eu precisava comprar meu carro lá. E aí, meu pai muito me ajudou, né? Eu tive um colega da empresa que fazia o setor de máquinas, ele falou, você está indo para lá, você vai precisar de um carro? Eu falei, vou. E aí, como é que você está pensando? Eu falei, cara, não tenho nem ideia. Inclusive, acho que ele é de Toledo aqui, esse rapaz, ele estava lá também. E aí ele falou, nós estávamos fazendo um MBA aqui em Cascavel, na FGV, e nós na saída do domingo, acabava a aula meio-dia, e daí na saída eu tinha ido com o carro do meu pai. Meu pai queria a caminhonete fazer uns correzinhos dele, levar algumas coisas. E cada um dentro do carro, falou, você quer vender? Você vai precisar do carro? Vou vender a caminhonete, se quiser eu pego o teu carro. Daí eu cheguei e falei, e aí eu não ia precisar de banco, não ia precisar de documento. Eu não tinha documento ainda, mas eu precisava do carro para trabalhar, né? Porque não é fácil andar com um carro brasileiro lá dentro, né? Um carro estrangeiro, o pessoal vai perguntar o que você está fazendo e tal, né? Então, aí eu falei pro meu pai, posso vender teu carro? Cara dura mesmo. Na cara dura, Michel, na cara dura. Tipo, eu vou precisar comprar um carro lá e ter mais um carro, tipo, vai sobrar, meu irmão ainda não dirigia, né? Tava na escola ainda. Daí o pai falou, beleza. Pode colocar aí, depois eu falei, pai, depois eu te pago. A hora que você precisar, você me avisa que eu vou me preparar e tal, você me dá um tempo. Beleza. E aí eu fechei o negócio com o cara. Aí eu dei o dinheiro que eu tinha, dei o carro e ele falou, vai sobrar tantos mil aí, você consegue me dar um ano aí? O cara, não, vamos fazer parceirinho. Quanto você consegue me pagar por mês? Falei, fechamos um valor lá que eu nem me lembro mais e paguei o carro tranquilamente por um ano. Então, assim, com esse pouco mudança de valor bruto entrando, né, recebendo, eu saí de uma Montana e fui para uma LTZ, uma S10 LTZ usada, tinha uns 120 mil quilômetros, mas eu estava andando de caminhonete. Então, isso foi um impacto muito forte, que às vezes a gente faz conta aqui no Brasil, mas hoje não é fácil aqui no Brasil você manter uma caminhonete, né? E lá eu consegui trabalhar com esse carro tranquilo bastante tempo e depois troquei. Agora eu tenho um carro importado, que é uma coisa que esse carro que eu tenho hoje eu nunca teria, né? Hoje eu tenho uma BM, uma X1 usada, tranquilo, me serve totalmente, mas quando que um cara vamos falar lá atrás, 24 anos quando eu fui para o Paraguai, e andar de S10, Michel, LTZ ou LTZ. andar com a BMW, uma X1 com 30 anos. Brasil, né? Com 30 anos. Então, assim, o cara teria que ser um cara muito acima da média isso aí, para ter um padrão de vida desse. Então, assim, não que a gente quer ser mais que ninguém, mas realmente fui lá para trabalhar. E o filtro vem, né? E o homenzinho lá abençoa nós. Amém, cara. Legal. Partindo agora para a segunda parte da nossa prosa aqui, Lucas. Pensando na agricultura, né? No agricultor do Paraguai mesmo, né? Você trabalhou pouco tempo aqui, né? Mas você é a família daqui, né? Seu tio também,
Você conhece bem o mercado do Brasil. Quando se compara hoje, né, o mercado do Brasil, do agricultor brasileiro e o mercado do agricultor paraguaio, o que você acha que seriam as principais diferenças, vamos pensar assim? Ô, Michel, o principal ponto que é bem disruptivo é a cultura. Cultura, cara. Culturalmente. É que assim, quando a gente tá junto conversando e a gente vai falando do Paraguai, a gente lembra de quem tá lá que tem a nossa cultura. Facilmente. Então, se nós pegar os descendentes brasileiros e os próximos brasileiros lá, porque está em transição, hoje tem muito filho de brasileiro que são paraguaios, então são descendentes já de brasileiros, mas eles são paraguaios nascidos lá. Então eles têm uma certa similaridade com a gente aqui, né? Com o agricultor do Paraná, de trabalhar cooperativa, tem produtor cooperativo, mas as cooperativas lá é um modelo diferente do que a gente conhece aqui. E tem outros... As cooperativas que estão lá hoje, só para pegar esse gancho para a gente não perder. As cooperativas que estão lá hoje, acho que tem a Lar Cevale, né? Lá no Paraguai. Que são as daqui, mas elas se comportam diferente daqui lá. Lá eles são revendas, eles são distribuidores, né? Não tem esse formato de associado, cooperativista, né? Como aqui o produtor, ele é sócio da cooperativa, né? Lá é um cliente, como fosse uma revenda aqui do Brasil. Então eles atuam desse formato lá. Então, assim, isso é uma parte aqui muito lindeira ao nossa famosa beira-lago, né? Sim, nós temos a beira-lago aqui do Oeste do Paraná e nós temos a nossa mesma beira-lago do Paraguai. Mas nós temos mais vários países dentro de um país, Michel. A gente costuma falar assim, nós temos culturas que a gente chama dos menonitas, que eles falam dialetos alemães. Então, tem colônias aí de 80, 90 anos que já estão no Paraguai instalados, até mais, se não me equivoco. São industrialmente muito fortes, muito potentes economicamente. Cara, a organização desses caras é invejável. Você vai na fazenda, você não vê um galho de árvore em cima da grama. A grama mais aparada que a minha barba, redondinha, afinada. Michel, é de filme. Você já viu aqueles filmes americanos que você passa, tem aquele celeiro e tal? Cara, você encontra isso no Paraguai. Essas culturas. Nós temos culturas japonesas. Tem no mínimo umas 3 colônias assim, que eu conheço. Uma muito próxima, aí, a 40 quilômetros da fronteira, onde acontece sempre a nossa principal feira do agro, lá que foi recentemente, em março, que é a Inovar. Ela está muito próxima dentro de uma colônia japonesa. Tem outras ao sul. Tem imigrantes ucranianos, tem imigrantes da Alemanha também. Então tem essa similaridade cultural muito forte. E tem, óbvio, o próprio produtor paraguaio mesmo. Aquele cara que ele é broto mesmo. O paraguaio, ele é um povo extremamente trabalhador. Eu não vi um povo tão trabalhador quanto esse povo, cara. E acolhedor. Como eles te recebem é diferente. Às vezes tem umas questões que o pessoal fala não seria um racismo, mas seria uma indiferença, um preconceito entre uma cultura e outra. Mas eu não aceito isso, sabe? Eu não falo, mas porque ele é isso, porque ele é aquilo. Eu falo, não, cara, ele é daqui, nós temos que ver como eles são, nós somos visitantes. Então nós temos essa diversidade muito grande, Michel, e nós temos que entender ela, porque eu ando 50 quilômetros, muda completamente o perfil do produtor. Caramba. Então, se você pegar hoje uma cultura mais sangue alemã, a gente sabe que o alemão, ele é um povo mais fechado, reto, duro, né, exigente. Se nós vamos para o brasileiro, aquela... né, nosso jeito de ser, né, falador, conversador, receptivo também. Eu vou no paraguaio, ele te cumprimenta, ele te chama para sentar, ele é aconchegante, mas ele pensa, será que ele vai me ajudar? Será que ele só vai me passar a perna? Porque aconteceu muito isso aí lá no passado, Michel. O cara fala, comprou uma carga de adubo, chegou pedra. E aí? Entendi. Quem que o cara vai reclamar? Né? Nós estamos falando no Paraguai de 8 anos para cá, mas o Paraguai está em desenvolvimento há muito tempo. Sim. Então aconteceu muita coisa assim, sabe?
Então, o pessoal foi muito enganado lá, Michel, por muitas vezes. Então, o produtor, ele é bem, gente. Coisa, cara, que eu fiquei interessante. O fertilizante, que é um insumo muito importante para o produtor. Aqui nós temos a cooperativa muito perto aqui de Cascavel, que ela tem a própria indústria e ela formula como o produtor quer a fórmula dela, né? E que são parceiros teus também, né? Uhum. Então, eu cheguei lá e falei, cara, mas o cara pesa bag? Eu nunca tinha visto isso lá, cara. Ou não tinha me percatado, ao menos, né? Talvez hoje tenha mudado aqui também. Não, mas o cara pesa, ele anota o peso em cada bag que está recebendo. O bag tem que ser etiquetado, a carga vem etiquetada, lacrada na fazenda do produtor. E aqui eu, tipo, a revenda que eu trabalhava, ele tinha um depósito de fertilizante, daí colocava o fertilizante, colocava a semente, colocava os insumos que ele fechou com a revenda aqui e levava para lá. Só isso. Né? Foi uma entrega. Lá o fertilizante é uma entrega, a semente é outra entrega, os insumos são outra entrega. Você não pode misturar. Entendeu? Então a logística é um pouco diferente também no nosso país. Então o fertilizante tem que ficar com o fertilizante, a semente tem que ficar com a semente e os insumos tem que ficar com os insumos. Por mais que tudo lá na frente se misture, mas são coisas separadas. A gente não pode. Então nós temos esse perfil que o produtor ele te exige que você respeite a trajetória dele, mas que aquilo que você acordar com ele ali, que você cumpra. Né? Então ele é muito detalhista nisso. Com essa fala sua aí já me cai um primeiro mito, né? Com relação ao agricultor do Paraguai, né? A gente tem a visão que de repente o Paraguai é meio bagunçado, meio desorganizado. E não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com a região fronteira aqui do comércio das lojinhas. Exatamente. Ali, né? Isso eu até estava te comentando antes, que eu quebrei um paradigma que eu entendi bem como as pessoas veem. Porque nós conhecemos Cidade Leste, Paraguai, Cidade Leste, 2 km da ponte. E acabou, né? Acabou. E faz 2 anos que eu casei e a minha esposa é paraguaia, a Cíntia, né? E a nossa filha também é paraguaia. Quando a gente decidiu, eu falei, vai ser Paraguai, é aqui que eu vou ficar e tudo que eu precisar construir eu vou falar. Então a gente vai casar aqui, né? Eu casei lá com ela e eu falei, pessoal, vocês vão ter que vir, se vocês quiserem, vocês vêm. Quiser participar do casamento. E foram. Após o casamento, Michel, todo mundo, nossa, mas que legal que é o país, que comida boa que tem aqui. Eu tenho uma tia que ela é de Minas, ela mora há muito tempo lá, ela é cozinheira de eventos, de evento gigante. Ela era cozinheira. Falou, nossa, que comida boa. Eu falei, se a minha tia que é cozinheira, que faz evento, comida boa, então nós estamos no melhor país do mundo. Né? Que legal. Então é isso, o país ele tem essa seriedade lá dentro. Né? Por mais que o trânsito tem aquela diferença com a nossa regulamentação do nosso trânsito aqui, mas o paraíso é um país muito bem estruturado, muito bem sério, bem definido e que depende bastante do agro. Né? O agro é muito importante para o Paraguai e tem essa diversidade. Aonde a gente vai, a gente tem que entender. Né? Eu acho que se você me convida para ir lá na tua casa, eu tenho que entender como que é. Se eu te convido para você vir lá na minha casa, então tem as regras sociais, vamos dizer assim, que elas não são ditas, né? Mas você sabe que você vai seguir, visitando alguém, você vai seguir o rumo daquela pessoa, porque ela é a pessoa referente. Então quando eu fui para lá, eu comecei a entender quem que eram as pessoas importantes para dentro da empresa e aprender com eles. Como que é aqui, né? Eu tive um rapaz que me deu um toque bem legal, Lucas, bem no meu começo assim, ele falou, Lucas, cara, que legal que você veio, você é um cara que a gente pode confiar, a gente percebeu, a gente não se conhece direito ainda, mas cara, não é legal às vezes vir aqui porque nós não conseguimos se comunicar porque você não fala direito ainda o espanhol. Isso, cara, eu tinha 2 meses de Paraguai, assim, sabe? E eu falei, pô, cara, obrigado. Qualquer um ficaria puto, né? Queria sair, né? Falei, cara, obrigado por me fazer entender. Vou pra cima, vou aprender.
E logo nesse próprio período, eu conheci a minha esposa, né? Na época a gente começou a conversar, ela trabalhava na mesma empresa, e a gente começou a conversar. Em maio do ano seguinte a gente começou a namorar e tá junto até hoje. E desde que a gente se conheceu, eu falei pra ela, olha, eu quero falar espanhol. Eu vou falar errado, mas eu preciso que você me ajude e me corrija. Pode xingar, pode apertar o calo aqui, mas eu não vou frouxar. Aí eu ia dar palestra. E aí eu travava, cara. E não saía a palavra. A pessoa, não, pode falar, nós entendemos por favor. Não, gente, eu preciso que vocês me ajudem. Eu vou fazer a palestra em espanhol, por mais que vocês não vão me entender muito, mas eu prefiro fazer em espanhol. E hoje, Michel, recentemente nós fizemos uma convenção da empresa, da Glimas que eu tô hoje, e eu fiz ela em espanhol, a minha apresentação na convenção, e eu fiquei muito feliz, porque eu tô desde janeiro na empresa. Muitos colegas da empresa, pô, que legal que você falou espanhol, pô, que bom que eu tenho espanhol. Eu falei, olha, vocês têm que agradecer a minha esposa, que o trabalho foi totalmente dela. Então, assim... Vou dar uma palhinha pra nós aí, responde algumas coisas. Vou perguntar, agora você responde um pouquinho em espanhol, então. Está vendo, sem problema. Ó, viu lá, legal. Vamos lá, legal, pra quem vão ver. Eu não vou entender algumas coisas também, né? Vamos lá. A próxima pergunta você responde 100% em espanhol, então. Vamos Perfeito. ver como é que fica. Com relação à tecnologia do Paraguai, o que você compara hoje, por exemplo, né, o Brasil hoje, né, com relação a máquina, equipamento e tal... Como é que é isso no Brasil versus Paraguai, na sua opinião? Responde em espanhol agora. Perfeito, agora eu gostei. Michel, deixa eu trocar a legenda aqui, né? Igual no Netflix, né? Troca lá. Michel, la tecnología en Paraguay hoy ella es muy accesible. Entonces nosotros tenemos todas las máquinas que conocemos acá en Brasil, Case, New Holland, John Deere, Massey Ferguson también están allá, Stara, muy bien. Pero también tenemos cosas que no hay tan visualmente. Hay la Kless, que es una alemana bien conocida. Ahora hay plantaderas de Horsch. He visto ya el tractor ese de Caterpillar, que vemos solo en película. En Brasil, solo en película he visto. Y estoy allá y hay empresas, hay instancias, ¿verdad? Que tienen esta clase de equipamiento. Extremamente tecnificado. Incluso se empezó a importar a veces maquinarias de Estados Unidos que ya se utilizó allá, usados, y vienen. Una fumigadora con su tanque todo en aluminio y todo americano. Entonces, el escenario paraguayo en uso de tecnología es bien accesible. Los drones. Hay muchos productores que ya usaron drones y ya no quieren más, están moviendo por la máquina. Hay unos que están implementando también y le está funcionando, le están dando bien. Entonces hay de todo. Pero realmente la tecnología está bien avanzada allá. Y hoy vos ves el colega agrónomo andando con su Starlink todo conectado y el productor viendo en su teléfono todo funcionando su máquina. Top, cara. Pô, dá pra entender, né? Deu pra entender o espanhol, ao menos? Deu pra entender. Vai ter que legendar, hein? Vou legendar depois. Mas ficou legal. Não, acho que dá pra entender, né? Eu acho legal a língua espanhola. Não falo também, mas... Se eu ficasse no Paraguai também, eu teria esse desafio de aprender rápido também, né? Eu acho que é um bom ponto para quem pensa em ir pro Paraguai, né? Com certeza. Valorizar a língua local também, né? E tem o Guarani, né? Que Guarani esse é mais difícil, né? Esse é pancada. Eu tô lá, minha esposa fala. Ela fala Guarani? Ela fala muito bem. O avô dela, que fez mais de 90 anos agora, ele não está mais com a gente, ele não falava espanhol. Somente em Guarani. Quando a gente ia visitar ele e tal, eu falava bom dia, ele não reconhecia. Aí eu, Mbae Tecô, aí ele, Mbae Chapá, ele olhava. Aí me respondia, Porã, Bahia. Você tentou aprender? Não. Eu vou indo assim, mas mais difícil, né? Só bom dia, boa tarde, boa noite, comer e beber. Tá, mas assim, no seu dia a dia, assim, até por curiosidade, a rotina sua lá hoje na loja, por exemplo, lá atendendo, né, os próprios vendedores e tal, sua rotina hoje é de... Você é um coordenador, um gerente de sementes. Semente, né? exatamente. Na Grimax, né? Exatamente. Você fala em português ou você fala em espanhol no dia a dia lá? Tem a legenda. Brasileiro português,
o paraguaio a gente fala em espanhol. Tá, mas lá dentro da loja hoje é... Assim, é diferente. Isso aí é uma coisa legal, porque aqui nós temos uma característica que muda muito. Quando eu trabalhava aqui, o cara vinha na loja tomar um chimarrão com você, né? Meu tio, né, gaúchão também, ele praticamente abria a revenda que ele trabalhava, ele tinha um chimarrão lá e tinha cliente ele vinha ali. Ele só podia sair depois de um determinado horário, mas se ele não estasse lá, tipo, tinha acontecido algum problema grande, né? Eu lembro disso. Então isso é uma cultura muito grande aqui do Paraguai. Do Brasil. Do Brasil, desculpa. Às vezes eu acho que eu tô sempre lá. E lá não. Lá o cara só vai lá ou para retirar produto ou para fazer alguma documentação. O cara não vai praticamente na loja, entendeu? Então realmente nós vamos ao produtor. A grande maioria. Cara, não assim, eu tô na Glimas, já passei por outras empresas. E a primeira empresa que eu trabalhei, ela tinha peça, ela tinha parte de máquinas, trator, concessionária, que aí a gente tava junto nas mesmas lojas. Nem esse pessoal ia lá, entendeu? Porque às vezes, talvez pela máquina seria um porta de entrada. Até tem aqui no Brasil a gente faz um café da manhã na unidade, né? Para o pessoal que vai lá, leva, né? A gente fazia isso. Lá dá para fazer, mas é só para quem tá lá, só para os funcionários, porque o produtor não tem aquele hábito de acordar e ir lá tomar o chimarrão. Pode ser que em algum lugar tenha, mas aqui a gente sabe que é fácil. Aqui é mais cultural. Cultural. Quer ver quando chove, né? Aqui daí todo mundo se junta. Lá todo mundo se esconde. Eu tive, por exemplo, semana passada na Cevale, tinha um dia chuvoso, né? Uhum. E eu passei dentro da unidade, né? Em Palotina, na Matriz lá. Cara, incrível. Hoje tinha sem exagero, tinha uns 50. Parecia um evento, né? Parecia um evento. Mas era... Então, foi até isso que eu pensei na hora, quando eu entrei, né? Eu entrei na loja, que eu ia, né, subir pro departamento de compras. Fui subindo, cara, quando eu entrei na unidade, cara, mas lotada a unidade. Falei, cara, tá tendo alguma coisa aqui, né? Não, era um dia normal de chuva. Dia de chuva? Dia de chuva, entendeu? Uhum. O produtor vai lá pra conversar, vai lá pra interagir. O produtor hoje no Paraguai, o dia que chove, ele vai pro mercado, ou ele vai organizar uma coisa da máquina, ou ele vai... fazer uma gestão de documentos, né, dele, daí ele pode até aparecer. Mas isso, cara, sinceramente, não tem lá. Legal, diferente. Então, o batidão de loja. Eu tô na Matriz um dia na semana, às vezes nem um dia. Não. Então, hoje, por exemplo, a minha sala é o banco da minha caminhonete. Esse é meu escritório total. Seu carro. Né? A gente tem sala cadeira rotativa. Quem chegou primeiro senta lá onde eu tô hoje. Não tenho sala. Não tem sala. Então, se eu precisar, daí eu venho receber o meu fornecedor lá, o nosso grande amigo Vinícius lá, vem lá, daí eu reservo uma sala de reunião pra gente reunir com o pessoal. E depois vamos... É campo. É campo. Não tem... O produtor tá lá no campo, então a gente tem que ir lá nele, né? Então, aí no dia a dia, se eu tô com um colega brasileiro, a gente vai no problema. Se eu tô com um colega paraguaio, eu vou espanhol, sossegado, tranquilo. E o produtor também. E aí o alemão eu dou uma arriscada também, nos menonitas ali, faço umas brincadeiras, né? Eu fui teimoso, não aprendi. E daí eu quebro o gelo ali rapidamente. Daí eu sou Lucas Pazini, né? Mas a minha mãe é Schreiner, né? Daí eu me apresento como Lucas Schreiner, né? E aí começa aquela quebrada já, porque aquele negócio que eu estava falando, cultura, né? Então a gente tem que... a gente gosta de fazer negócio, né? Vendedor agro. A gente está buscando conhecimento em vendas, né, Michel? Sim. Puxando o gancho agora para isso. Então a gente tem que entender com quem a gente quer se relacionar. Então a gente precisa se conectar com a pessoa. Então a gente precisa realmente ver o que ela gosta para a gente buscar similaridades para fazer negócio. As pessoas se conectam, na verdade, isso é uma verdade, né? As pessoas se conectam com pessoas parecidas com elas mesmas. Com elas mesmas. Entendeu? Então o papel nosso de vendas, né? Já partindo para a terceira etapa agora. Puxou já agora. O bloco final aqui, que é o bloco do vendedor, né? As pessoas fazem negócio com pessoas que elas confiam. E elas geralmente confiam em pessoas parecidas com elas. Uhum. Né? Então esse é o nosso desafio, na verdade, do vendedor. Né? Você tentar entender a cultura das pessoas, tentar entender o jeito que as pessoas pensam para tentar quebrar essa barreira
cultural, né? E eu acho que no Paraguai você viveu bastante isso, né? Bastante. Então, mas assim, partindo agora para essa parte mais de vendas no agro mesmo, né? Os desafios aí dessa terceira etapa aqui. É mais fácil vender no Brasil ou é mais fácil vender no Paraguai insumos ou semente, no caso que é o seu negócio? Michel, ambos os mercados estão muito competitivos, né? O Paraguai no milho safrinha, ele é uma perninha do Paraná, né? Ele tem um território bem... Mas assim, vendo hoje, eu confio mais fácil o Paraguai. Pode ser. Por quê? Aqui, vendo como distribuidor, como um sementeiro mesmo, né? É o nosso negócio. Como é o nosso negócio, né? A empresa que a gente trabalha lá e as empresas que você trabalha aqui. Aqui você tem vários distribuidores. E eles não distribuem só você. Então, você comentou na cooperativa ali. Tá todas as marcas lá. 10, 12, né? 13, 14 sementes de milho, por exemplo. Exatamente. Então, você vai brigar pelo cliente e pelo espaço no distribuidor que é teu parceiro. Né? E uma diferença muito grande do Paraguai é que lá o teu distribuidor é teu parceiro. É bandeira, né? É tua bandeira. Então, né, a gente trabalha com a Morgan hoje lá no Paraguai. Então, assim, a Glimax vende a Morgan. Tipo, quando o cara pensar nessa marca, é essa empresa. Quando ele for pensar na outra marca de milho, ele vai pensar na outra empresa. Então, assim, quando você cria essa confiança com o produtor, ele vai buscar a semente. E a gente sabe lá que daí tem uma coisa. Aqui as empresas de semente, ela faz o posicionamento dela. Ó, esse milho precisa dessa população, dessa fertilidade, tal, e precisa fazer essa aplicação e essa aplicação. Fungicida, inseticida e tal. E o produtor vai no mercado e vê qual os fungicidas que ele quer usar, da empresa A, B, C, D, os inseticidas. Lá é diferente. A gente tem maior facilidade de colocar o nosso pacote de controle. Então, nós temos mais gestão sobre o manejo do produtor em relação à semente. Porque a gente sabe que tem híbrido A, B, C, que tem o seu manejo A, B, C, né? Então, o híbrido precisa de um específico tratamento, o outro de outro. Tem o híbrido mais tolerante a cigarrinho, menos. E aí vai. Então, a gente tem essa facilidade de ajudar o produtor, né? Porque assim a gente consegue realmente vender bem, né? E ele confia nessa recomendação e ele consegue também ter um respaldo nisso. Então, a gente consegue trabalhar bem. Então, essa é a principal confiança e facilidade de trabalhar lá. E aqui o desafio é o produtor conseguir fazer o manejo assertivo, vamos dizer assim. E aí ele consegue utilizar ferramentas melhores de barter, por exemplo, né? Então, ele consegue fazer um barter mais equilibrado, ele consegue ser mais competitivo no negócio de grão. No negócio dele lá. Entendi. Exatamente. Mas para o vendedor no dia a dia, por exemplo, eu vou pedir uma pergunta que tenho certeza que quem está nos assistindo vai pedir. Essa vai ser boa. Né? Questão de ganhos, né? Uhum. Ser mais rentável ser vendedor aqui no Brasil ou lá no Paraguai. Mas antes dessa pergunta, eu vou voltar uma anterior, para pegar até o gancho para essa segunda, né? Deu a entender que é mais fácil vender lá no Paraguai pelo sentido de você ter o pacote já, né, tecnológico. Correto. Mas tem um fator aí importante que você está lembrando. Então, eu estou lembrando das conversas que nós tivemos antes aqui, né? Que é a questão das dificuldades também, de quem está lá mais tempo, confiança. Com certeza. E tal, né? Então, antes dessa parte, tem o preço que o vendedor pagou, né? Exatamente. Eu fiz uma palhinha antes para emocionar, mas tem a parte construtiva, né, Michel? Eu tô 8 anos, eu não cheguei lá vendendo para todo mundo, né? Eu precisei criar o meu caminho, pagar meu preço, né? Muita gente tá saindo da faculdade, já quer ganhar uma carteira e já acha que vai sair assim. Realmente não. Como a gente falou recente, as culturas, né? Então a gente precisa se assemelhar às pessoas, todo esse ponto. Então tem gente que já a fazenda, o produtor já confia naquele cara que está lá. Às vezes teve anos lá atrás que foram anos difíceis, lá em 2000, quando começou a ferrugem da soja, por exemplo, o produtor ficou sem dinheiro. Teve vendedor que emprestou dinheiro para o produtor financiar. Que legal, cara. Ou o vendedor mesmo, o cara lá,
O cara tinha uma reserva e tal. O cara tava bem financeiramente, não tinha um custo bom, e ele falou, não, eu te ajudo, vai lá. Você precisa, tá aqui. Né? Você conhece caras que fizeram isso? Conheço o cara que fez isso, Michel. E aí, hoje o produtor é potência, entendeu? Você acha que o cara não vai continuar comprando dele? Você acha que esse cara, Michel, por R$1 a mais no glifosato, vai deixar desse cara participar? Não vai, nem a pau. É isso então, aí. Então esse é o preço. É o preço que o cara pagou lá atrás. A questão logística, né, que nós estávamos falando, asfalto. Quando eu fui para lá, e hoje, Michel, tem lugar que eu não tinha ido ainda esses dias, porque não tinha asfalto e porque não tinha pessoas da empresa que eu trabalhava nessas regiões. Porque era difícil o acesso. E tinha, tem 2 rotas lá que tem acesso hoje muito... Asfaltos espetacular, tão lindos quanto essa mesa, assim. Espetacular a qualidade deles. Mas antigamente, para nós ir de Ciudad del Este a Posadas, lá na Argentina, né, Encarnação é a cidade, Paraguai é Posadas a cidade da Argentina, nós demorávamos um dia, mais de um dia. Hoje, em 3 horas, nós estamos lá. Porque abriu uma rota nova, um asfalto novo, onde que tem assim, mais uma opção de acesso. Então, teve cara que teve que bater esse chão, Michel. E tem aquela fazenda grande, escondida lá no final, e vai. Então, esse produtor, ele a partir do momento que você, como vendedor, pagou esse preço, aí chega naquilo que eu estava falando. Você tem uma facilidade de vender. Mas primeiro você tem que mostrar para o produtor que você sabe, você domina o negócio, que você está levando algo para ele, que aquilo que você está falando, você tem propriedade para falar, ele vai te testar, e ele vai te empurrar para a parede, e ele vai buscar, porque ele sabe que um erro dentro do negócio pode custar caro para ele. Custa, Vai custar. Então, assim, o produtor confia muito, mas em quem está do lado dele. E quem já se mostrou nisso. Então, assim, é o principal desafio. Eu puxei a vantagem para quem já está lá. Mas hoje, para quem está indo lá, faz sentido financeiramente? Isso é a segunda pergunta. A segunda pergunta, vamos linkar as duas, Michel. Faz sentido? Cara, se você for para o Paraguai, vai focado em ir para o Paraguai. Não fica procurando e comparando. Não é, eu fui com essa mentalidade. Cara, eu vim aqui, eu vou fazer meu nome aqui. Isso é a primeira questão. Porque, mas eu já cheguei cara lá que no primeiro dia que ele começou a trabalhar na empresa comigo, ele já pediu um aumento de salário. E ele não tinha negociado comigo, ele negociou com o RH. Então, mas você acabou de chegar na empresa, cara. Como assim? Você não acertou teus parâmetros com a empresa quando você entrou? Daí, tá bom, você vai trabalhar comigo, tal, eu vou ser teu líder, mas não é uma questão que compete a isso. Você acabou de chegar, cara, não tô te entendendo, né? Vamos deixar quieto essa conversa agora, vamos trabalhar e depois... Daí eu já comecei a ferver um pouquinho do sangue, né? Falei, mas que estranho, né? Deu mandando o cara embora. O cara queria já ser meu chefe, cara. O cara começou agora. Falei, pô, que sacanagem, né? Eu tô aqui suando a camisa. Então, Michel, tem ganhos bons. Tem cara hoje que ganha tranquilamente $50 mil ano entre salário mais variável lá. Tem cara que ganha 3 vezes mais isso. $150 mil. Cara, tem cara que tira um bom salário, mas ele pagou o preço, ele tá lá 10, 15 anos. Ele mostrou que pode confiar. Tem cara que ganha mais de $1 milhão. Com certeza. Tem cara que ganha muito bem. E ele construiu confiança. No momento ruim, ele conseguiu ajudar o produtor. No momento bom, o produtor também te reconhece. Então, são esses desafios que tem lá. Então, para o cara novo que vai lá, ele tem que mostrar que ele foi lá, que ele é capacitado, que ele quer aprender com o produtor. Porque isso a gente sabe, o produtor lá está há 30 anos plantando a terra. Como é que você vai lá ensinar ele? Tem essa questão, né? E óbvio, a gente vê que o produtor demanda de conhecimento. Por exemplo, ontem eu estava numa colônia menonita lá que esse ano passado, eles começaram a usar carro, Michel. Eles andavam a cavalo com a charrete lá, né? Com a Ferrari, né? O cavalo na frente e o carro, né? A Ferrari, né? Ferrari, não dava tudo de Ferrari, né?
Então, assim, agora esse ano eles começaram a andar de carro. Entendeu? Olha, assim, para nós, meu Deus, eles usavam um trator com roda de ferro. Mas é uma questão religiosa, cultural, que a gente tem que respeitar eles. E agora eles viram que precisavam de uma mudança e mudaram. Então, o mundo é assim, a gente tem que se adaptar a novos. E eles foram se adaptando. Mas são muito bons produtores. O leite deles, os derivados deles são espetaculares. E aí eu estava na lavoura, que a gente faz uma geraçãozinha de demanda, né, e tal, apresentando os híbridos. Eu tive tempo para falar 30 minutos dos híbridos, mas eu vi que o gargalo de produtividade deles estava no plantio. Não era nada de maneira... Cara, o milho espetacular, lindo, sadio, perfeito, as espigas, coisa mais... Só que o plantio do cara estava desorganizado. Ele estava plantando de 90, porque também faz bastante silagem, então tem essa facilidade operacional. Mas tinha 3 plantas aqui, uma planta lá, 3 plantas aqui, uma planta lá. E falta um cara agrônomo que vai lá. Então a gente precisa dar esse toque. Então, às vezes, há ainda erros básicos. Então eu fiquei, cara, quase 40 minutos ali conversando de plantabilidade. Então, assim, o agrônomo que vai lá hoje tem que entender isso. Ele tem que ir preparado. Né? A gente sabe que tem muito cara na faculdade que está indo lá e quer se aventurar. Então, tem que fica tomar aqui. Cuidado com isso, né? Fica a dica, né? Fica aqui. Então, vai lá, se capacita, seja humilde, escuta o produtor, qual que é o desafio, porque a nossa telefone, coisa ali diminui um pouco das relações humanas, né? Sim. Então, falta um pouco de escutativa, né? Cara, concordo plenamente. Mas assim, partindo já pro final do nosso bate-papo, que né, já tá dando uma hora já de prosa. Vale a pena ainda hoje ir pro Paraguai? Olha, Para trabalhar? Eu acredito que sim. Vendedor? Eu falo que sim. Tem bastante desafio. O mercado lá precisa de bons profissionais. Precisa. Então, se você for bom, você acha que você tem capacidade de desenvolver... ninguém está pronto, eu não estou pronto, estou lá há 8 anos, estou buscando coisas para aprender, tenho no meu script aí no mínimo uns 5, 8 treinamentos que eu quero fazer ainda, carreira. Sim. Então, assim, ninguém está pronto, Michel, nunca, né? Mas a gente tem que tentar esse sentido de evolução. Vale a pena. E, cara, vale a pena onde você realmente se dedicar, né? O muda, você vê o vendedor hoje que ele... eu vi muitos vendedores que nesses 8 anos que eu tô lá, mudou mais de empresa do que de ano. Sim, isso é normal. Isso que é normal, a nova né? Cultura, né? A nova geração tá muito imediatista e muito... E quem que é o prejudicado nessa parte, Michel? Ele mesmo. Mas o produtor... Não, sim, ele mesmo, né? Porque e impede a entrada de novos, né? Essa sequência, né? Uhum. E, bom lá, mas beleza, então vale a pena. E qual seria o caminho, na sua opinião, para chegar lá? Para ir para lá hoje? O que o cara teria, por exemplo, o cara que está nos ouvindo aqui agora, a pessoa, né, o homem, a menina que está nos ouvindo, qual que é o caminho que ela deveria fazer para ir para o Paraguai trabalhar? Cara... Qual que é a sua recomendação? Assim, o meu caminho foi, eu estava trabalhando aqui, pedi oportunidade para a própria empresa que eu estava, porque vocês têm parceiro lá, então, assim, tem facilidade de ir lá conhecer. Você esteve lá essa semana com os amigos aí. Então, assim, ir lá conhecer. Primeiro caminho, ir lá conhecer. E vai lá conhecer, ver, entra em contato com alguém. Fazer um estágio. As empresas estão lá abertas para isso. Pode pedir um estágio, o próprio multinacional, um distribuidor. Que é bem simples, no caso. Pega uma permissão ali de 90 dias. 90 dias, vai para um mês lá. Foi o que eu fiz. Falei, será que o Paraguai é um lugar para mim? Falei, Aí quando eu falei que queria fazer estágio, os próprios pessoal falou, eu vou ir uma semana para lá, você quer ir junto? Você tá certo do que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero ir. Então vamos lá, vamos conhecer o Paraguai, daí depois você me fala se você quer ir. Daí ele me levou, fiquei 2 dias no Paraguai lá, visitei produtor com eles. Voltei, ele voltou, chegamos na Cidade do Leste. Você quer vir para o Paraguai fazer estágio? Eu falei, eu quero, gostei, era isso que você estava esperando? Eu falei, é diferente, mas eu gostei da experiência. Então... conheça, porque fica muito caro você fazer um processo. O processo correto realmente é fazer o documento, buscar uma oportunidade de emprego lá, trainee, tem empresas que abrem processo trainee, depois você evolui para
para um ATV, um promotor de vendas, depois pode ir para vendas, gerente, Vendedor e tal, vai, isso aí. né? Isso é o caminho normal. É o natural, caminho, né? é o caminho das pedras, né? Uhum. Mas assim, não tem como querer ir lá trabalhar sem documento. Obrigado. Concordo plenamente. Então, assim, é esse o caminho. Mas conheça, entre em contato com as pessoas que estão lá, vai lá ver se é isso que você quer, porque às vezes, assim, aconteceu de meninos que veio lá do Rio Grande do Sul, trabalhou comigo uns dias, não se adaptou, não, talvez ficou com medo de falar e tal. Se eu tivesse falado, Lucas, não estou me sentindo legal aqui, acho que não é muito aquilo que eu estava pensando, eu ia falar para ele, tem outra unidade, você quer ir para outro lugar para ver se é isso mesmo? Talvez esse território aqui talvez não fez sentido para você, vamos para cá. Daí ele foi, pegou, não, vou acabar voltando. Daí acho que ele tinha algumas questões pessoais também que ele precisava resolver, então beleza. Acabou voltando. E agora eu encontrei o cara de novo lá, em outro lugar, em outra empresa, eu também estou em outra empresa. Então, entendeu? Ele voltou e está feliz, entendeu? Mas ele tinha feito o documento e tudo mais, né? Quando eu entrevistei ele, não tinha documento, eu falei, você faz o documento, daí o dia que você tiver documento, você me liga. Daí a gente vai organizar o dia que você começa. Mas sem isso aqui, a gente não pode começar nada para frente. Legal. É isso aí, cara. Acho que para quem tem vontade, né? Uhum. Porque na cabeça das pessoas, de repente, na minha também ficou, né? Fica essa mensagem, né? Que há oportunidade, desde quem realmente queira, né? Queira. Porque assim, a gente tá lá, né? Tem pessoas, eu trabalho com pessoas que estão há mais de 40 anos lá. No agro, e muito tempo atendia Brasil, Paraguai, depois focou só Paraguai. A gente aposta nas pessoas, a gente treina as pessoas e elas vêm e acham que aquilo não é e acaba tendo que voltar. Eu acho que para quem faz esse movimento é ruim porque ele perde dinheiro. Perde bastante dinheiro. Cara, lógico, se você pegar... tempo, quem né? que tem $2.000 sobrando hoje no bolso? Né? O cara iniciando a carreira. Quem tem esse dinheiro sobrando? É um valor considerável. Mais de 10 mil reais hoje. São mais de 10 mil. Quem que tem um formando hoje? O cara saindo da faculdade esse ano que vem. Não é fácil ter hoje o valor aí, que o preço das coisas. Daí o cara vai, bota um dinheiro e não é aquilo que ele esperava. Né? Daí ele vai ter que voltar e começar aqui do zero de novo. Ele perdeu esse tempo. Né? Então, faz um bom trabalho, aonde estiver, se forma e vai construindo, né? Vai construindo e que vai dar tudo certo. Muito bom, meu amigo. Bacana. Trouxe uma lembrancinha pra você aqui. Leva lá pro Paraguai, ó. O bonezinho do vendedor d'água. Obrigado. Leva aí. E venha visitar a gente lá, cara. A gente tá aí, vamos fazer uma rodada um dia. Vamos sim. Pra você mostrar realmente Eu o já Paraguai. combinei com o Vini várias vezes, cara. Vamos com o Vinícius lá e vamos rodar junto, mostrar o cenário, comer um sorvete na Lactolanda, cara. Bom. Pra quem gosta, aquilo lá é o point. E o doce de leite deles, quem for pro Paraguai um dia, for no mercado e puder comprar Lactolanda, La Fortuna, são assim produtos espetaculares. Tem da Las Colônias também, que é de uma cooperativa. São tudo cooperativas, assim, sabe, Michel? Mas são derivados de leite que, cara, legal. É diferente. Vou provar. Pode ter certeza que eu vou provar. Beleza, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua conversa. Eu queria que você deixasse um recado final aí pra galera, passasse seus contatos também, seu Instagram aí, o pessoal. Eu coloco depois na legenda aqui no final, mas... Perfeito. Deixa uma mensagem final pra galera. Pode falar pra essa câmera ali agora. Michel, primeiro, obrigado. Que isso, irmão? Por a gente se reencontrar aqui, é muito importante. E, pessoal, segue lá. O Instagram é Lucas _s.pazini no Instagram. A gente tá lá, volta e meia, falando de milho. E, pessoal, fazer um bom trabalho. Ser sério naquilo que faz, buscar assessorar as pessoas da melhor forma possível. A gente é consultor, a gente é vendedor e a gente está levando conhecimento cada vez por dia a dia. Então, levar aí esse carisma e conhecer as pessoas e fazer que todos ganhem juntos. Isso vale tanto para o Brasil quanto também para o Paraguai. Para onde cada um for, né? Cara? Isso vale para tudo. Muito bacana, meu irmão. Obrigado mais uma vez aí pela sua vinda, né?
Sei que aí. né, pegou fila ontem na Cara, 1 hora de ponte pra vir aqui pra gravar com a gente. 9 horas da noite, né? Do meio-dia, às 4 da tarde é normal, mas 9 da 9 horas diante da noite, não é raro. É raro, né? Então, eu sei disso. Então, obrigado mais uma vez. Chazão, tá bom? obrigado, sucesso. Obrigado, tamo junto. E mais uma vez, né? Obrigado por vocês também que ficaram com a gente aqui. Ficou alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, alguma curiosidade sobre esse mercado do Paraguai, faça um comentário aqui também, né? Que a gente, com certeza o Lucas vai estar vendo também e vai ajudar a gente nas respostas, né? Sobre esse mercado. Quiserem contatos, né? Conhecer o mercado do Paraguai, faça contato aqui, chama ele lá no Instagram, porque eu tenho certeza que ele vai ser uma ponte legal para quem quer conhecer um pouco mais desse mercado também lá do Paraguai. Eu conheci recentemente uma pequena parte pedacinho. E vou conhecer mais com certeza. Com tá certeza. bom? E para vocês que ficaram com nós até aqui nesse momento, dá aquele curtir, comenta, aquele clichê de sempre, moçada, não tem jeito. Para a mensagem ir mais longe, para o YouTube entregar para mais gente, para o Spotify entregar para mais gente, faça lá aquele comentário, dá uma curtida, encaminhe esse vídeo, porque a mensagem boa do agro tem que ir mais longe. E nosso objetivo aqui é esse, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela sua companhia com a gente até aqui. E ficamos aqui com mais um episódio do podcast Vendedor Agro. Um abraço e até a próxima oportunidade.